Notícias do Galo, nesta segunda com Cláudio Rezende. Um abraço, boa noite, Cláudio. Boa noite, Cirilo, boa noite ao Alexandre Simões, a todos que nos acompanham aqui nessa segunda-feira de carnaval, mas o torcedor do Galo, para todo lado que a gente anda, viu, Cirilo? É essa pergunta: quem é o novo treinador? Quem será o novo treinador do Atlético? Por enquanto não há essa definição. O clube tem já a lista final, uma lista com 4 nomes que a gente vem batendo na tecla aí nas últimas horas. O Atlético já elegeu 3 portugueses e 1 argentino. Então, naquela linha, o Galo não terá, pelo menos, se nada mudar aí nos próximos dias, não vai ter um técnico brasileiro no comando para a sequência da temporada. E a diretoria do Atlético, Cirilo, quer ter cautela, não pode ter pressa. Esta é a análise interna no clube, porque tem que acertar no nome. O Galo vem tendo aí alguns trabalhos muito pouco tempo. O Sampaoli mesmo ficou 5 meses aqui no Atlético. Os trabalhos anteriores, ou por parte do treinador ou por parte do clube, o Galo não conseguiu ter treinador por um ano, mais do que um ano. Isso é muito raro na história recente do Atlético. Então, um treinador que tem o perfil, né, que a SAF deseja para o comando técnico e também o esquema de jogo. Isso também tem que ser alinhado. Não adianta um treinador que vem aqui jogar de uma forma que a torcida do Galo não é acostumada, que a diretoria não quer para o seu elenco. Por isso, Cirilo, tem aí esses nomes que são mantidos em sigilo, até porque isso atrapalha, né, numa negociação. Então a turma está trabalhando em sigilo, mas tem algumas pistas, né, com relação aos nomes do Atlético pode buscar no mercado. Eu sei que o nome do Arthur Jorge agrada, mas é difícil tirá-lo. Ele é do Al Rayyan, do Catar. O Arthur Jorge foi campeão sobre o Galo na época do Botafogo, final de 2024 na Libertadores da América. O Arthur Jorge tem uma multa salarial, uma multa contratual por lá e salário bem elevado. Então é uma dificuldade aí. Tem um outro nome que está também por lá, né? Que é o Pedro Martins, no Algarafa. O contrato do Pedro Martins vai até o fim de junho. Então o contrato dele, Cirilo, em outras oportunidades, a multa rescisória era muito alta. Agora está mais no fim de contrato. O que pesa do lado negativo é que o time dele é o segundo colocado. O Algarafa, inclusive, está à frente do Al Rayyan, que é do outro técnico que eu citei há pouco aqui, do técnico Arthur Jorge. Mas é um nome que agrada internamente ao Atlético. São 2 nomes que são considerados difíceis as negociações. Um outro nome que surgiu, né, Cirilo, é mais novo, português, é do Vasco Botelho, treinador do Moreirense. É um treinador de 36 anos, né? Para você ter uma ideia, ele é mais jovem que o Hulk e outros jogadores do elenco aí do Atlético. Esse nome está no Moreirense, é um time mais modesto, né, de Portugal, mas as ideias, um cara moderno e também agrada internamente. Agora, o nome do argentino, Cirilo, que a gente tenta buscar aqui e dali, a gente pôde apurar que o Gustavo Costas, que é o treinador do Racing, tem 62 anos, ele foi oferecido ao Atlético. Mas as negociações até então não estariam avançadas. O Gustavo Costas teria o interesse, pelo que eu pude apurar, de vir trabalhar no Brasil, apesar de estar muito bem no Racing, né? Ele foi campeão sobre o Cruzeiro naquela final da Copa Sul-Americana 2024 e no ano seguinte da Recopa, né? O ano passado, Recopa Sul-Americana. Foi isso, uma boa Libertadores também com o Racing, e o contrato dele até o fim de 2028, mas toparia vir trabalhar no Brasil. E o outro nome, né, que sempre aparece, né, nesses últimos... Teve um trabalho aqui recente, é do Palermo, no Fortaleza, mas também não estaria nada avançado. E um outro, né, que começaram a surgir algumas especulações, é o treinador do Estudiantes, seu Cirilo. Chamou muita atenção a postura do Estudiantes contra o Flamengo, né? Na última Libertadores, o time fez jogos difíceis contra o Flamengo, o time muito bem montado. O Eduardo Domingues tem 47 anos, o contrato dele vai até o fim do ano que vem. Mas é um cara que tem um trabalho mais autoral, aí uma ideia, não é tão midiático assim. Está no Estudiantes de La Plata, mas são possibilidades por enquanto, esses nomes aí especulados como possíveis treinadores do Atlético, mas repito, a diretoria com cautela não quer acelerar esse processo aí para trazer um técnico rápido, por exemplo, para dar satisfação ao torcedor, Cirilo. Alexandre Simões, para você, tem que ter pressa para essa definição, o cara tem que chegar o mais rapidamente possível, ou
de fato, esperar encontrar o nome certo, mesmo que isso demore um cadinho mais, Simões? Sem dúvida, né, o Cirilo? Esperar encontrar, porque assim, é complicado, porque a temporada já tá rolando, né? Nós já tivemos 3 rodadas de Campeonato Brasileiro. Semana que vem já tem a quarta, já tem reta final de Campeonato Mineiro, e o ideal é que o treinador chegue, né? Chegue o mais rápido possível. Mas também tem que ter o chamado tiro certo, né? Então, quer dizer, isso nem sempre é fácil, principalmente porque o Cláudio trouxe nomes aí que estão empregados, né, Cláudio? Isso dificulta muito a negociação, né? Com certeza. Porque alguns têm tempo de contrato, tem multa no contrato, tem que negociar com o clube. Não é assim, eu quero, vou lá e trago. Não é dessa maneira. Mas, de toda forma, o Atlético viveu um processo muito complicado nas 2 últimas escolhas de treinadores, né? Na do Cuca e na do próprio Sampaoli, né? Então, quer dizer, não eram prioridades, né? Não eram prioridades. Não estavam nessa lista que eu trouxe, por exemplo, o Galo agora tem 4, esse aí não estava, nem Cuca nem Sampaoli. Exatamente. Agora, o último cenário que o Atlético teve parecido com o atual foi o de 2024, quando o Filipão saiu após a volta da semifinal do Campeonato Mineiro, quando o Atlético correu o risco de ser eliminado pelo América, ele cai e vem o Gabriel Milito. Sim. E deu muito certo, porque eu não considero fracasso ser vice-campeão de Copa do Brasil e de Libertadores, muito pelo contrário. Eu acho que é muito difícil você chegar à decisão dessas 2 competições. Claro, ficou aquela imagem do jogo contra o Botafogo, em que teve um jogador expulso com menos de 1 minuto, e aí sim, eu acho que aquilo comprometeu demais a passagem do Milito pelo Atlético, mas é impossível a gente dizer que não foi bom o trabalho de um treinador que foi finalista de Copa do Brasil e de Copa Libertadores na mesma temporada. Então o Atlético já viveu um processo parecido com o atual e deu certo. Deu certo assim, o Milito veio e conseguiu entregar, né? Por mais que o time tenha chegado à última rodada do Campeonato Brasileiro com risco de rebaixamento, mas foi uma prioridade total e absoluta às Copas, onde o time foi finalista. Então o desafio é conseguir algo parecido com o que foi feito em 2024, mas que não se deixe Brasileirão de lado, porque isso é muito perigoso. Ô Simões, Cirilo, o Atlético tenta e já tem portugueses na mira. Eu me lembro desde a época que foi escolhido o Turco Mohamed. Ali o Atlético já buscava alguns portugueses e quase em todas essas seletivas aí o Galo pensou em português e até hoje não teve, né? O Galo não teve nenhuma vez agora, não teve técnico português e muitos times brasileiros já tiveram, né? Mas por enquanto, vamos ver se dessa vez vem português aí pro Galo. É isso, né? Acho que mais importante que a história da nacionalidade é a qualidade do trabalho do cara, né? Porque não é simples, cara, você demitir um treinador em fevereiro, apostar num contrato longo com o cara, montar um elenco baseado mais ou menos no estilo de jogo desse treinador e aí a partir daí, e no meio de fevereiro, você começar do zero. Definitivamente não é simples, né, Simões? Qualquer que seja o treinador contratado, não vai ser o cenário ideal, né? E é difícil até, Cirilo, por mais que assim, a gente vai ter uma data FIFA, né? O Galo joga num sábado 21 de março com o Fluminense no Maracanã, né, o Cláudio? Sim. E aí tem uma parada de 10 dias, né? 10 dias. O campeonato para a última data FIFA antes da Copa do Mundo. Então seria esse prazo aí que o treinador teria de trabalhar por mais tempo. E até lá já foram quantas rodadas do Brasileiro? Eu acho que esse jogo é 7ª ou 8ª rodada, não é, Cláudio? Eu acho que é 8ª, se não me engano. Atlético Fluminense. Foi até 8ª rodada. 8ª rodada. Mas até onde está desmembrado. Isso. Só que até lá e depois dessa data FIFA é quarta domingo, né? Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana. Então, quer dizer, o tempo é curto. Vai ter que ser meio que assim, uma filosofia passada com a competição rolando e com um nível técnico elevado, né? A gente tem um campeonato brasileiro que o nível técnico a cada temporada fica mais elevado. Então tem essa dificuldade. Mas, por outro lado, o Atlético conseguindo trazer um treinador que consiga tirar mais dos bons jogadores que o time tem, aí eu acho que é lucro, né? Porque o Sampaoli não estava conseguindo fazer isso, muito pelo contrário. O Sampaoli, ele estava abrindo mão de muita qualidade no time do Atlético, em detrimento de uma maneira de pensar o jogo, de uma maneira que, na minha opinião, é até um pouco confusa. A gente conversava há pouco no Goleada sobre esse jogo, né? Itabirito e Atlético. O jogo seguinte, a demissão do Sampaoli, dia depois da demissão do Sampaoli, ele já deixa muito claro alguns murros em pontas de faca que o treinador anterior dava, né?
O Scarpa já vira titular, o Alonso vai para o banco, não tem mais a história da saída de 3 insistentemente, com o Vitor Hugo sendo o zagueiro, né, na vaga do Alonso, né, destacando isso também. O Preciado, que era claramente estava mal fisicamente, vai para o banco de reservas num primeiro momento, para quem sabe se recuperar e voltar num principal nível mais adiante. Cassierra e Minda participam do jogo. Então, assim, tem algumas situações que foram deixadas claras ali, né? Que era o óbvio do óbvio. Quando a gente falava, às vezes a galera dizia quem tava querendo derrubar treinador, etc e tal. Mas o treinador seguinte que entrou e um dia depois foi escalado para essa última partida do Campeonato Estadual, fez o simples, né, Simões? Fez o óbvio que quem estava no comando técnico antes, por birra ou por convicção em excesso, como quiser, tratava de outra maneira, né? É exatamente isso, né, Cirilo? É você tentar usar os melhores jogadores que você tem. Eu acho que, assim, o melhor exemplo, eu já citei isso várias vezes, mas eu acho que é um exemplo claríssimo, cara. O maior time de futebol já montado no mundo. O maior time de futebol já montado no mundo. O Zagallo foi arrumando espaço pros craques todos. Pro Jairzinho, pro Rivelino. O Rivelino não era ponta esquerda, nem o Jairzinho era ponta direita, e muito menos o Tostão centroavante. Mas ele arrumou espaço, arrumou uma maneira de colocar as valências que ele tinha. No Atlético do Sampaoli, aconteceu o contrário. O jogador de meio campo mais técnico que o Atlético tem, o chamado craque, né? No manejo da bola, na bola parada, no chute de fora da área, na criação, na assistência. Tanto que ele se destaca por isso, né? O Scarpa, reserva do Sampaoli, ele tinha mais assistência que os titulares. Verdade ou mentira? Verdade. E se você pega vê que os o Lucas jogos... não tirou ele, né? Ele terminou de lateral esquerdo. Ele foi mexendo no time e terminou de lateral esquerdo, porque ele pode jogar em várias posições. Exato. Então ele joga como ponta de lança, ele joga ali pelo lado direito. Só que você abrir mão de um jogador como o Scarpa, você precisa ter um cara muito bom para poder entrar no lugar dele. E o Atlético não tem. O Atlético não tem nenhum meia melhor do que o Scarpa. Então, cara, você tem que potencializar esse jogador. É um jogador raro, um jogador de uma bola parada excepcional, um jogador de um chute de fora da área muito bom. Então eu acho que é mais ou menos esse o desafio, sabe? A história do Preciado que você colocou também, o Natanael entrou e não comprometeu, um jogo de um nível técnico muito diferente, sabe? Às vezes você tem um jogador saudável, é muito melhor do que você ter um melhor tecnicamente, mas que não vai conseguir te entregar fisicamente, que era o caso do Preciado, que chegou agora. Não é o caso do Scarpa, que está aí desde o início, está aí desde o ano passado e fez a pré-temporada completa. Então, quer dizer, eu acho que muito confuso o início de ano do Atlético, e eu acho que, claro, tem várias responsabilidades da diretoria aos jogadores, mas o principal responsável por toda essa confusão tem nome e sobrenome: Jorge Sampaoli. Vamos lá, muitos torcedores, inclusive, aí no chat, né, perguntando a questão: por que não manter o Lucas Gonçalves? Não é a ideia da diretoria do Atlético, nem do Lucas Gonçalves no momento, de ser efetivado. Ele vai continuar, Cirilo, até quando o Atlético definir. Porque não há uma ideia do clube, eu já falei, tem cautela para definição, para bater o martelo do novo treinador. Enquanto isso, ele vai comandar os treinos e jogos, enquanto o Atlético não tiver treinador. Na última passagem, no ano passado, né, o Lucas Gonçalves dirigiu só um jogo oficial, Galo e Vitória da Bahia pelo Campeonato Brasileiro, aí já chegou o Sampaoli. A reapresentação do elenco é na quarta-feira de cinzas à tarde e me parece um prazo curto para o Atlético definir o novo treinador nesse cenário que a gente está vivenciando. E aí o Lucas Gonçalves vai comandar treinamentos. O próximo desafio do Galo vai ser domingo contra o América, Arena MRV, primeiro jogo das semifinais. Depois, entre os duelos contra o Coelho, tem o Grêmio em Porto Alegre, Campeonato Brasileiro, dia 24. E na sequência o jogo de volta contra o América no Independência. O Lucas Gonçalves já dirigiu o Galo aí 8 vezes, né? E realmente, né, vai bem. A maioria das vezes ele conseguiu bons resultados, por isso tem esse prestígio aí com o torcedor atleticano. Tá no clube desde 2016, já tem um tempo aí. E aí, o Cirilo, eu pude apurar no Galo que nas últimas vezes no Campeonato Mineiro, o Atlético vem prestigiando a arbitragem de Minas Gerais. Agora, esse ano, a diretoria está estudando o que vai fazer, se vai ou não pedir, por exemplo, a arbitragem de fora nos duelos contra o América. Porque o Galo já se sentiu prejudicado na fase classificatória, já foi até a comissão de arbitragem da federação, a gente trouxe aqui semana passada, depois daqueles
erros considerados pelo Galo. Contra o Atlético, um pênalti não marcado no Coelho. O lance do clássico contra o América, o Galo reclama daquele gol que foi anulado também do Coelho lá com o goleiro. E o pênalti não marcado sobre o Bernard no clássico. Então, Simões e Cirilo, desta vez o Galo está estudando internamente se não vai ou não pedir a arbitragem de fora nas semifinais. Eu acho que assim, tá muito esquisito o VAR nesse Campeonato Mineiro. Tá muito, muito esquisito. Eu acho que a federação custou, acho que desde a primeira rodada deveria soltar todos os lances duvidosos, né? Todos os lances que tem análise de VAR. Eu acho que a transparência faz bem em qualquer coisa, né? E a Conmebol faz isso, a CBF faz isso. Então eu acho que foi uma bola fora não liberar as análises de VAR. E esses lances realmente assim... E são lances meio que capitais. Não no clássico contra o Cruzeiro, porque depois o Atlético conseguiu virar o jogo, né? E aquele lance do Bernard foi no primeiro tempo ainda, né, o Cláudio? Foi. Mas o gol do Coelho, na minha maneira de ver futebol, foi um absurdo a anulação daquele gol. Foi um erro técnico do goleiro do América. E o lance do Coelho contra o Atlético, se convertido aquele pênalti, né? Porque o pênalti sempre tem essa história, né? Ele pode ser perdido também, mas se convertido seria um 2-0 e dificilmente o Atlético teria chegado à igualdade. Eu acho que até por um processo de tentativa de melhora da arbitragem mineira, tá? Porque os nossos árbitros mostraram que eles na pressão, eles erram mais ainda. Eu acho que deveriam ser as semifinais e a final com a arbitragem totalmente de fora de Minas Gerais. Até porque você vai ter mais qualidade à disposição. Quando a gente teve o clássico Atlético e Cruzeiro na Arena MRV, veio aquele árbitro do Espírito Santo, mas porque os estaduais todos tinham rodadas cheias, né? Agora não acontece isso. Vai estar todo mundo vivendo cenário de semifinal, então vai sobrar árbitro bom, principalmente em São Paulo, no sul do Brasil. Eu acho que seria o melhor até para tirar um pouco a responsabilidade dessa turma e a gente tentar um trabalho para poder melhorar o nível da arbitragem mineira, porque quando começou a pressão, começaram os desastres também. Tá bem Já me ruim. Falaram da Vila Seda de jeito nenhum. Foi esse aí, o da Vila Seda. E só para falar e só para poder falar do Lucas Gonçalves, cara, a gente falou há pouco aqui do Atlético de 2024, né, do Milito, que foi vice da Copa do Brasil e da Libertadores. O jogo salvador do Atlético, aquela bucha de canhão, quem pegou foi ele. O 1-0 no Atlético do Paraná, que evitou o Galo de ir para a Série B do Campeonato Brasileiro. Foi ele. Quem comandou o time foi o Lucas Gonçalves, porque o Milito, depois daquela derrota de 2-0 pro Vasco lá em São Januário, abandonou o barco, talvez até temendo pelo pior, né? É verdade, bem lembrado. Ô, Cláudio Rezende, chegou o reforço de peso aí, Cláudio? Volante chegou, Claudão? Chegou na Cidade do Galo. Um volante bom, hein? Esse é bom, hein? A gente vai colocar na live aí, quem tá no YouTube, imagens dele. Bruno Guimarães. Já pensou? Tá treinando, tá fazendo recuperação na Cidade do Galo. Ué, tá de camisa do Galo, Claudio? Põe no bid aí, pô. Ele tá com a camisa do Galo ali. O Atlético postou, inclusive, ele sabe o que é melhor pra ele. Atleta do Newcastle e da Seleção Brasileira, o meio-campista Bruno Guimarães segue o tratamento de lesão na Cidade do Galo, sob supervisão do Dr. Rodrigo Lasmarca, da Seleção Brasileira. Ele tá ali com o Guilherme Fialho, também que é fisioterapeuta da Seleção Brasileira. Teve uma lesão grave, né, Cirilo? Grau 3, e vai se recuperar e definiu a Cidade do Galo. Tá lá com o uniforme e tudo. Se colocar no bid, joga, hein? Qualquer 120 de euros dá pra chegar, Cláudio. Tá tranquilo, tá tudo certo. Eu acho que assim... Eu acho que machucado ele joga. Cara, eu sou muito fã do Bruno Guimarães. Nossa, craque de bola. Teve um problema sério agora, né? Vai se tratar pra tá no seu melhor nível pra Copa do Mundo que vem aí. É um titularíssimo da Seleção Brasileira e fim de papo, né, Simões? Ah, sem dúvida. Eu acho que assim, o sonho do Ancelotti é Alisson, Militão, Marquinhos, Gabriel e Alexandro, Casimiro e Bruno Guimarães. E dali pra frente, eu acho que o Vini Júnior tem lugar cativo, o Estevam também tem lugar cativo, e os outros dois aí ele vai vir. Vai no bingo do São Paulo, mas eu acho que dos dois volantes pra trás, o Ancelotti já tem a base dele definida. A gente não sabe se o Alexandre vai estar saudável pra Copa, o Militão também tá vivendo ainda um processo de recuperação, também. Mas de toda forma eu acho que é isso aí, esse 7. Isso aí é o sistema defensivo dos sonhos do Ancelotti. E na frente o Vini Júnior e o Estevam, acho que até por razões óbvias, são titulares do time dele também.